A nostalgia bateu forte agora aqui no Séries em Série. Hoje, a gente chega para falar de um filme que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. A gente está falando de Matrix. Dessa vez, Matrix 4 ou Matrix Resurrections. Mas será que Matrix 4 conseguiu acertar nessa fórmula? Conseguiu trazer alguma inovação para essa história que já é sucesso há mais de 20 anos? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, depois da vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai invadir a Matrix para falar do novo sucesso da Warner, Matrix Resurrections. E se você é um aficionado por Matrix, já curte há muito tempo as histórias do Neo, da Trinity, do Morpheus, de todos que fazem parte dessa história há mais de 20 anos, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo para engajar bastante ele, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse vídeo top que a gente vai trazer aqui, uma análise completa, sem spoiler no dia de hoje, falando de Matrix. E se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas muito maneiras para você colocar aí na sua lista de séries e filmes. Mas vamos lá começar falando da sinopse de Matrix 4. Matrix Resurrections continua a saga lá de Matrix Revolutions, 20 anos atrás, em que Neo, ainda sendo o escolhido, vai ser responsável por tentar libertar as pessoas que estão presas mentalmente por conta das máquinas. Só que aqui nessa história, Neo vive uma vida aparentemente normal na Matrix, como programador de videogame, como se nada tivesse acontecido ou como se ele não se lembrasse do que tivesse acontecido, das revoluções das máquinas, das guerras, de tudo que aconteceu nos filmes anteriores, nas histórias anteriores, em Matrix 1, 2 e 3. E o Neo segue nessa vida aparentemente normal, no qual ele, inclusive por conta de todos os problemas psicológicos que ele recebe ali nessa nova Matrix, nesse novo modal de Matrix que foi feito para ele ali, ele acaba se tratando com um terapeuta, um analista ali, que acaba entregando para ele pílulas azuis que fazem com que ele se trate de possíveis problemas psicológicos que, na verdade, nada mais são que flashes do passado em relação à história de tudo que ele viveu. E as pílulas azuis, como a gente já conhece desde o primeiro Matrix, faz com que ele esqueça daquilo, que ele viva simplesmente a Matrix. O Neo, dentro dessa história, desse modal que foi criado para ele ali, ele inclusive conhece uma mulher na qual ele tem uma paixão platônica, que é muito parecida com a Trinity, inclusive, que ele programa nos jogos dele de videogame, só que é a Tiffany, e que ele tá ali e que acaba meio que tendo essa paixão platônica por ela. Toda a vida do Neo muda por completo quando uma versão nova do Morpheus aparece para ele e oferece a pílula vermelha, com a qual ele vai ter todas as possibilidades de sair da Matrix e de entender melhor de lembrar melhor aquilo que está sendo passado para ele nesse momento, nesse modal que foi criado para ele. E é nesse momento que Neo volta a ser o escolhido ali, ele lembra que ele é o escolhido e passa novamente a brigar por todos que estão ali na Matrix, inclusive buscando resolver questões amorosas em relação a ele com a Trinity. Bom, falando agora um pouco de forma mais analítica em relação a essa história, a essa sinopse, a sinopse simplesmente retrata tudo aquilo que o filme vai contar para você do início ao fim, realmente do jeito que a história... Claro que a sinopse é de forma bem superficial, para não entrar nos poréns em relação a essa história, mas ela consegue retratar tudo aquilo que vai ser a história do início ao fim. E quando a gente fala da estrutura dessa história, a gente pode dividir o filme em 3 grandes partes, em 3 grandes atos, onde traz uma primeira parte,
que é bem explicativa, onde a maioria dos filmes chega nessa primeira parte explicando tudo aquilo que vai ser o desenrolar do filme. Aqui ele já traz uma pequena amostra de forma muito bem contada, com bastante inovação em relação à nova Matrix, ao novo modelo de viagem entre o mundo real e a Matrix, ou seja, toda parte em relação a essa história sendo contada de uma forma que você entenda, é muito bem feito nesse primeiro ato. E como é que ela faz? Ela usa a própria Matrix como sendo o direcionador da vida do Neo, principalmente ali quando ele fala do jogo de videogame, onde ele programa a própria Matrix como sendo uma história que está realmente de fora. Vamos contar assim, vamos supor que você fosse jogar o jogo Fortnite. É como se você estivesse jogando Fortnite de dentro da arena do Fortnite. É exatamente isso que acontece ali com o Neo. É como se ele estivesse programando o jogo da Matrix de dentro da Matrix. Ou seja, uma metalinguagem muito forte, muito bem usada, para mostrar o quanto, inclusive, isso afeta psicologicamente o Neo para que ele precise usar o analista, as pílulas azuis. Uma forma muito bem bolada de montar essa história e contar esse primeiro ato. Só que aí a gente chega no segundo ato, que é quando a história deveria começar a te preparar para toda a ação que vai acontecer no final. Só que essa preparação aqui se perde bastante nesse segundo ato, porque você já vem com uma expectativa muito grande de que todas as ações vão acontecer. E nesse momento, algumas cenas que realmente seriam totalmente desnecessárias ou que não necessitaria estar aqui dentro dessa história, acabam sendo trazidas e transforma Matrix Resurrections numa história bem chata nessa meiuca aí. E você algumas pessoas podem buscar até o desinteresse dentro dessa história por conta da forma arrastada como foi contada aqui nessa segunda parte. Inclusive, os novos personagens ali do Morpheus e da Bugs, nessa segunda parte, tanto na primeira acabam sendo bem explicados, mas nessa segunda parte eles acabam sendo muito mal aproveitados, porque são eles que deveriam ali estar mostrando qual vai ser toda a parte da ação que vai ser realizada para a terceira parte. Eu não posso entrar em spoiler, porque esse é um vídeo sem spoiler, mas acaba que eles não são bem aproveitados e acabam, como sendo personagens novos que deveriam direcionar essa história, eles acabam ficando em segundo plano, e isso é mal feito em relação à história. Mas aí a gente chega na terceira parte, que é onde toda a ação acontece. E realmente é um filme que traz bastante ação nessa terceira parte, com coreografias muito bem utilizadas ali. Confesso que não gostei muito em relação à câmera, como foi utilizada, com closes muito fortes em relação aos momentos de luta, que acaba deixando você muito perdido em relação ao que está acontecendo. Fugir um pouco da originalidade lá do passado, que misturava câmeras lentas com câmeras ágeis em relação a essa luta, mas trouxe toda a ação nessa terceira parte. Mesmo que sendo uma ação bem previsível. Você até imagina aquilo que vai acontecer, o que pode dar a entender, tipo, o que eu tô vendo já era o que eu imaginava, e isso transformou a história um pouco naquilo de forma chata. Só que é um filme que traz muita referência aos Matrix 1, 2 e 3, e que consiga chegar realmente de forma gostar bastante dessa terceira parte em relação à ação, principalmente ao uso dos vilões, que acaba sendo bem usado aqui nessa parte. Tanto o Smith quanto o analista acabam sendo bem transformados aqui nessa terceira parte, apesar de serem mal utilizados também no início do filme. Mas é um filme que consegue fechar de forma legal, com toda a parte nostálgica te segurando dentro dessa história. E é agora que a gente chega para fazer uma avaliação aqui de Matrix, para a gente dar o nosso veredito do que foi essa história. E a gente diz que é uma história que recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, é muito mais nostalgia do que um bom filme. O filme até peca bastante em relação ao ritmo ali na segunda parte. Torna-se bem previsível em relação ao final, ao meio para o final ali, mas traz ações, traz aquilo que a gente estava acostumado em relação ao passado. É algo pouco inovador, mas que traz uma história
que vai trazer aquilo que a gente sempre amou em relação ao Matrix. Fora que é uma história muito focada também no amor em relação ao Neo e a Trinity, e eu vou te contar que até hoje eles possuem uma química que salva em muitos momentos esse filme e faz com que seja um filme que precisa estar na sua lista. E eu vou te falar, podendo assistir no cinema, realmente faz total diferença em relação a esse filme. Se você estiver no seu sofá, na segunda parte tu vai acabar dormindo. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou do filme, caso você já tenha assistido? Você também achou que a previsibilidade atrapalhou um pouco? Você acha que faltou energia em relação aos novos atores, a tudo que foi trazido? A história foi mal estruturada para esses atores? Ou você achou que a nostalgia realmente salvou o filme, que trouxe bastante informação bacana pra gente para se tornar um filme top para ser assistido, como nós aqui do Séries em Séries achamos? Coloca aqui nos comentários tudo que você tem a respeito dessas percepções. E se você ainda não assistiu o filme, coloca aqui nos comentários se Matrix é um filme que enche os seus olhos para você assistir. Vamos trocar bastante figurinha. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e de se inscrever aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas tops para você colocar aí na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!